Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais vídeo aí para o nosso crescimento. Esse vídeo, na verdade, é o terceiro vídeo da série sobre a engenharia do consentimento. No primeiro vídeo nós falamos sobre o que é a engenharia do consentimento, quais foram os seus principais nomes. No segundo vídeo nós falamos sobre o papel da imprensa na fabricação da nossa opinião. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar que tudo que está acontecendo faz parte de um plano, é um projeto. Nada que está acontecendo é obra do acaso. Eu gostaria de começar aqui a nossa reflexão fazendo o seguinte questionamento. A OTAN foi criada em 1949 para fazer frente ao avanço do bloco soviético. Ou seja, a União Soviética estava crescendo, então se fazia necessário uma força militar ocidental que pudesse até se defender de um possível ataque do grupo soviético, do grupo comunista. Porém, o bloco comunista, a União Soviética, ela foi extinta em 1991, já fazem mais de 30 anos. E aí fica a pergunta, se a ameaça soviética não existe mais, por que a OTAN também não deixou de existir? E aí nós começamos a entender que existem outras razões por trás dessa manutenção e desse avanço da OTAN, e é o que vamos discutir hoje. Então vamos lá. Eu queria começar esse vídeo te mostrando aqui esse mapa, para você entender e raciocinar da seguinte forma. Essa guerra começou, porque segundo Vladimir Putin, a Ucrânia vinha flertando, vinha se aproximando da OTAN. E a OTAN ela é uma aliança militar, é como se fosse um alto comando militar que está unindo países e colocando esses países debaixo de uma dependência dessa proteção militar da ONU, o que faz com que esses países, na verdade, acabem se tornando meio que súditos ali da OTAN. E aí, olha que interessante aqui nesse mapa. Você está vendo aqui em roxo, os países que entraram na OTAN antes de 1997. Você está vendo aqui em laranja os países que entraram na OTAN depois de 1997. E, coincidentemente, você vê aqui à sua direita a Rússia, que está sendo cercada por esses países. Veja aqui eles numerados. A Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Eslovênia, a Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte e Bulgária. Então, a gente está vendo claramente que a OTAN está expandindo o seu projeto. E eu vou te explicar um pouquinho daqui a pouco sobre por que há uma preocupação e o que está por trás dessa expansão da OTAN. Mas, em se falando de um projeto, de um plano, vamos lembrar que no primeiro vídeo nós falamos sobre Eduard Bernays, que foi um dos maiores nomes sobre a engenharia do consentimento. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu te aconselho que você volte lá e assista. E Eduard Bernays, ele disse o seguinte: o propagandista moderno trabalha para criar as circunstâncias que vão modificar o costume. Ou seja, se eles querem modificar alguma coisa, eles sabem que a opinião pública é contra, então eles vão criar as circunstâncias que vão, na verdade, favorecer essa mudança. Você lembra também que Eduard Bernays, ele falou muito claramente que existe um governo que ele chamou de poder das sombras, ele chamou de governo invisível. E ele disse lá com todas as letras que são eles que mexem as cordas que controlam a opinião pública. Bom, se estamos falando aqui de um governo, de um planejamento, de um projeto, eu preciso lembrar a vocês de uma pessoa que eu já falei aqui nos meus vídeos sobre a ONU. Esse homem chama-se Robert Miller. Robert Miller foi uma das principais figuras que já esteve na ONU. Ele trabalhou na ONU por 40 anos. E ele entrou na ONU através de uma redação, um concurso de redação, que o tema era sobre a criação de um governo global. Veja, ele entra na ONU através de uma redação que falava sobre um governo mundial, um governo global. Robert Miller foi considerado o filósofo da ONU. Estou te mostrando aqui a importância que ele teve. Ele escreveu muito sobre governo mundial, sobre paz mundial, sobre a espiritualidade universal. E ele foi um dos maiores mentores sobre o enfraquecimento das soberanias. Veja a importância disso. Enfraquecer as soberanias. Obviamente que para quê? Enfraquecendo os países,
tirando a sua soberania, você facilita a criação de um governo global. Ele falou sobre a criação de uma nova religião. E esse homem também escreveu um livro. Olha só, um dos livros que ele escreveu, A Nova Gênese, moldando uma espiritualidade global. Então, esse homem que trabalhava na ONU, que foi, na verdade, secretário adjunto por muitos anos, ele está preocupado com a espiritualidade global. E ele também escreveu sobre ideias e sonhos para um mundo melhor, aonde ele reuniu, compilou ali as suas maiores ideias. Eu já encontrei 4.000 ideias. Dizem que elas chegam a 7.000 ideias. Porém, eu quero destacar aqui para você apenas 2 ideias para você entender que tudo, na verdade, faz parte de um plano, e você vai ver isso aqui com seus próprios olhos. Veja bem, ideia de número 1506, de 25 de agosto de 1998. Todos os sistemas de segurança nacional devem ser substituídos. Você está entendendo isso aqui? O sistema de segurança nacional, todos, ou seja, a sua força nacional, a sua força que protege o seu país, a sua nacionalidade, devem ser substituídos por um sistema de segurança mundial, cujos planos existem desde a Segunda Guerra Mundial. Olha só, gente, entenda isso aqui. Ele está dizendo que existe um plano, desde a Segunda Guerra Mundial. Que plano é esse? De substituir todos os sistemas de segurança nacional por um sistema de segurança mundial. Então isso aqui não é teoria da conspiração, você está vendo aqui a ideia de Robert Miller, este homem que teve toda a importância e o peso que ele teve dentro da ONU. Vamos lá. Mas não foram implementados ainda, ou seja, os planos, por causa da Guerra Fria. Esse obstáculo agora foi removido. Deve se tornar item prioritário da agenda da ONU. Então você está vendo que esse plano de se construir uma força mundial de segurança, às custas da destruição de cada força nacional, esse plano está dentro da agenda da ONU. Nada, minha gente, é por acaso. Vamos lá, a ideia de número 51, de 30 de agosto de 1994. Veja, gente, há 26 anos atrás, olha o que ele dizia. Sempre se ouve falar da soberania nacional, olha só, soberania nacional, como se fosse algo infalível, sagrado, intocável e inviolável. Pausa. Você está entendendo o absurdo do que ele está dizendo aqui? Você que está me ouvindo, você sempre acreditou que o seu país é soberano, que existe uma soberania nacional, e é ela que dá a segurança, a autonomia, de cada país. Para nós ela é infalível, sagrada, intocável, inviolável. Mas Robert Miller está dizendo que você sempre ouviu como se fosse, porque ele está dizendo que não é. Não é sagrada, não é infalível, não é intocável e não é inviolável. Ou seja, a soberania nacional, ela pode ser quebrada e deve ser quebrada, segundo eles. Vamos lá. Aí ele pergunta, mas e a soberania do mundo? A soberania do nosso planeta, dos seus elementos, da natureza, sem a qual não haveria vida nem nações? No próximo século, ou seja, agora, século XXI, o século que nós estamos, a soberania da terra deve ter precedência sobre todas as soberanias nacionais. Mas ele está dizendo também que existe uma soberania do planeta, da terra, e que essa deve ter prioridade sobre as outras, precedência sobre as soberanias nacionais. É por isso que você sempre ouve falar do discurso ecológico, que a terra está em risco, que o clima está em risco, isso e aquilo. Por quê? Porque eles querem que você tenha medo e que você acredite que é necessário um governo global para poder controlar tudo isso. Então, eles querem destruir as soberanias nacionais. Você, em breve, não terá mais ideia, as gerações futuras, como já está acontecendo hoje, não tem mais o senso patriótico, o senso de nacionalidade, de pertencimento a uma nação, para transformar todos nós numa população planetária, Então, vamos lá. Quero te mostrar aqui agora uma reportagem da BBC News para você entender que tudo que está acontecendo agora poderia ter sido evitado porque vem sendo alertado há muitos anos. Mas por que aconteceu? Porque a elite global ocidental quer que aconteça. Olha só o que diz aqui a reportagem. Guerra na Ucrânia vem após décadas de alertas de que
expansão da OTAN poderia provocar a Rússia. Vamos lá, olha o que diz aqui. Entre outros, ou seja, não é só ele, entre outros, o diretor da CIA do governo Biden, ou seja, o atual diretor desse Biden que está aí, essa marionete da elite global, né? Ou seja, aí ele cita aqui, William J. Burns, que é o diretor da CIA, vem alertando sobre o efeito provocador, veja, efeito provocador, da expansão da OTAN na Rússia desde 1995. Ou seja, o William J. Burns, que hoje é o atual diretor da CIA, ele vem avisando desde 1995, ou seja, há 27 anos atrás já havia esse aviso, esse alerta de que era provocador aquilo que a OTAN vinha fazendo. Por isso que eu te falo, eles querem exatamente isso que está acontecendo hoje. Eles não têm dó de ninguém, eles não têm preocupação com o povo. A sociedade na mão dessa elite, nós somos como formigas. É só passar por cima e acabou e construir o que eles querem. Seguindo aqui com a reportagem, foi quando Burns, então comissário político da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, quer dizer, J. Burns, hoje ele é diretor da CIA, mas quando ele começou a avisar, ele era então embaixador dos Estados Unidos lá em Moscou. E olha o que ele diz aqui. Ele informou a Washington que olha só, a hostilidade, a expansão inicial da OTAN é quase universalmente sentida em todo o espectro político interno aqui. Ele está dizendo que dentro da Rússia há uma hostilidade, uma aversão, uma repulsa universal, ou seja, é toda a Rússia por essa aproximação da OTAN. Vamos lá, em 2008, ou seja, há 14 anos atrás, ele então embaixador americano em Moscou, ele escreveu à secretária de Estado Condoleezza Rice. Olha o que ele diz aqui nessa carta à secretária. A entrada da Ucrânia na OTAN é a mais brilhante de todas as linhas vermelhas estabelecidas pela elite russa, não apenas por Putin. O que isso quer dizer? O que ele quer dizer é que a entrada da Ucrânia na OTAN é como se fosse ultrapassar uma linha vermelha. Há um limite, há uma tolerância, né? Essa linha vermelha, na verdade, ela foi ultrapassada pela elite, e isso é uma consideração da elite russa, não é só do Putin, é o que ele está dizendo aqui. Aí ele segue dizendo, em mais de 2 anos e meio de conversas, olha só, com os principais atores russos, desde aqueles que se escondem nos recantos sombrios do Kremlin, aos críticos liberais mais ferrenhos de Putin. Você entendeu isso aqui? Ele está dizendo que em mais de 2 anos e meio de conversas com os principais atores políticos da Rússia, desde aqueles que se escondem nos sombrios recantos do Kremlin, quer dizer, os aliados do Putin, aos críticos, os inimigos, os adversários de Putin. Ele está dizendo que entre os aliados e inimigos, ele vai dizer, ainda não encontrei ninguém que veja a Ucrânia na OTAN como algo além de um desafio direto aos interesses russos. Ele está dizendo que todos, aliados e adversários de Putin, todos entendem que a entrada da Ucrânia na OTAN não passa de um desafio direto aos interesses russos. Então, na verdade, essa pedra já vem sendo cantada há muito tempo. Vamos lá. Em julho de 1997, ou seja, há 23 anos atrás, olha só, há 23 anos atrás, 50 especialistas renomados em política externa assinaram uma carta aberta a Bill Clinton, dizendo, ou seja, um presidente de esquerda lá nos Estados Unidos, a carta dizia o seguinte, acreditamos que o atual esforço liderado pelos Estados Unidos da América para expandir a OTAN é um erro político de proporções históricas que perturbaria a estabilidade europeia. Você está entendendo isso aqui? 50 especialistas disseram a Bill Clinton que essa aproximação, sabe, essa expansão da OTAN naquela região é um erro político de proporções históricas e que perturbaria a estabilidade europeia. Gente, isso aqui é muito sério. Aí vamos lá. Quando o governo do presidente americano Bill Clinton tomou medidas para incluir a Polônia, a Hungria e a República Tcheca na OTAN, Burns escreveu que a decisão era prematura, na melhor das hipóteses, e
desnecessariamente provocativa, na pior das hipóteses. E aí, o que acontece? Eu quero mostrar aqui para você um post lá no Senado Federal do pessoal do PT, quando houve a invasão da Ucrânia. Agora, o post condenava a invasão, condenava o que a OTAN e o que a Ucrânia estavam fazendo. Aí, depois eles mudaram de ideia. Olha aqui, a revista Veja diz: PT condena agressão à Rússia, mas depois apaga a nota. Até o PT reconhecia isso. E aí, Estado de Minas, bancada do PT no Senado, apaga post de apoio à Rússia. Olha o que diz aqui essa reportagem. Declarações foram postadas no Twitter, mas apagadas depois da má repercussão. Quer dizer, o PT se posicionou na época a favor do Putin, ele viu o que estava acontecendo, e aí por causa da má repercussão, ou seja, a engenharia do consentimento fabricou a opinião da população, né, a opinião pública, e aí o PT voltou atrás na sua opinião. E aí, olha o que dizia aqui o post que o PT colocou lá no Senado, que o PT colocou lá no Twitter. Veja bem, nota oficial, não é uma opinião não, é uma nota oficial do PT. O PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos da América de agressão à Rússia e de contínua expansão da OTAN em direção às fronteiras russas. Trata-se de uma política belicosa que nunca se justificou dentro dos princípios que regem o direito internacional público, ou seja, uma política que nunca se justificou. Na verdade, eu só gostaria de fazer aqui um esclarecimento. Isso não são os Estados Unidos que estão fazendo. Os Estados Unidos, na verdade, é um território dominado pela elite global. Quem faz isso é a elite que controla o mundo, são os governos das sombras, como diz Edward Bernays, né? Na verdade, é o governo invisível, como eles mesmos chamam. E aí, a gente pergunta, por que deixaram tudo isso acontecer? Porque faz parte do plano. A resposta é simples. E no próximo vídeo eu vou te mostrar de que forma tudo isso vai influenciar na economia mundial e você vai entender o que eles querem com isso. Nós dependeremos do Estado. O comunismo está sendo implantado de uma forma sutil e muita gente não está entendendo isso. Nós vamos explicar isso mais na frente. Espero que tenha sido útil e que Deus abençoe a todos.